Olá, queridos. Hoje eu trouxe um tema interessante para o nosso debate e discussão que envolve a investigação do presidente Michel Temer, que tramita lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tentar aqui trazer de forma sucinta a temática, né, para o vídeo não ficar muito longo também e ficar muito cansativo. Hoje nós sabemos que o presidente Michel Temer ele responde um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal que gira em torno daqueles fatos delatados pelo presidente da JBS, né? O eventual crime de prevaricação, de obstrução de justiça, é o objeto de análise dessa fase de investigação. Vencida essa fase de investigação, né, momento em que se reúne provas suficientes para dar robustez a uma eventual denúncia, né, no âmbito do Supremo, isso não significa que necessariamente o Supremo receberá essa denúncia e iniciará o processo criminal contra o presidente. É bom que se diga que o Supremo Tribunal Federal ele deve notificar a Câmara dos Deputados solicitando uma autorização para processar o presidente. Portanto, não cabe ao Supremo Tribunal Federal de imediato iniciar o processo diante de uma denúncia recebida feita pelo Procurador-Geral da República. E, portanto, ele deve notificar a Câmara dos Deputados para isso. E notifica a Câmara porque a Câmara ela é a casa que possui a maior legitimidade, né, são representantes do povo, então é por isso que há esse comunicado à Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, recebendo essa notificação do Supremo, ele encaminha para uma comissão parlamentar, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que tem como finalidade elaborar um relatório a respeito dos fatos, né, e ao final desse relatório ele será apreciado em plenário, ou seja, por todos os deputados federais, que por meio de um quórum de 2/3, e isso dá 342 deputados, autorizaria ou não o processo contra o presidente. Vamos admitir a hipótese que essa votação tenha sido feita no plenário e que os deputados federais tenham autorizado o processo. Então a Câmara encaminha o resultado dessa votação para o Supremo, autorizando o início do processo contra o presidente. Embora isso ocorra, isso não significa dizer que o Supremo estaria obrigado, né, ou vinculado a receber a atender esse resultado da Câmara dos Deputados. Então, o Supremo, por mais que ele receba essa autorização, isso não significa dizer que ele estaria obrigado a isso. Ao início do processo, após a autorização da Câmara, deve ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. É importante que se diga que essa votação no plenário do Supremo deve haver a participação dos 11 ministros, não se delibera sobre o início do processo penal contra o presidente se não houver a presença dos 11, e vamos admitir mais uma vez que haja esse recebimento e o Supremo inicie o processo penal contra o presidente, portanto. Diante disso, o presidente ficaria afastado aí por um período de 6 meses, 180 dias, para que ele possa, uma vez afastado das funções como presidente da República, fazer a sua defesa no âmbito do processo penal. É natural que isso ocorra, não seria razoável admitir um mandatário do Estado, ao mesmo tempo gerenciando o Estado brasileiro e respondendo uma ação criminal. Então é natural que houvesse um afastamento das suas atividades. Ao final do processo penal, o presidente estaria sujeito à prisão, de acordo com o crime praticado por ele. É bom que se diga que a prisão do presidente ela só é possível numa hipótese de sentença penal definitiva, não se fala em qualquer outro tipo de prisão provisória, cautelar, em flagrante. A prisão do presidente ela só é possível diante de uma sentença definitiva. Então, além da prisão, ele estaria também afastado do seu cargo, naturalmente, ele perderia o cargo de presidente, como também se tornaria inelegível por 8 anos. Então, essas seriam as sanções que possivelmente poderiam ser impostas ao presidente diante de uma condenação. Agora, percebam uma situação inusitada, e aí eu chamo a atenção para esse fato, porque o Brasil passa por uma situação peculiar. Quem responderia o processo criminal
seria o presidente da República, mas antes ele era vice-presidente. Tá? Então nós não temos vice-presidente hoje. Né? Se o presidente se afasta para responder uma ação penal, quem assumiria o Estado brasileiro seria o presidente da Câmara dos Deputados de acordo com a linha sucessória. O problema está no fato do presidente da Câmara assumir, né, e ele assume em caráter temporário, ele não vai até o final do mandato. Né, ele tem a obrigação de convocar novas eleições, né, que seriam aquelas eleições indiretas, né, fato que está sendo discutido hoje no âmbito do Congresso Nacional também. Mas ele assumiria a presidência temporariamente com a obrigação de convocar eleições. Mas o presidente da República, que responde um processo criminal no Supremo, ele estaria afastado por até 180 dias, até o julgamento final da ação penal, né? caso ela se perdure por esse período. Então a gente vê uma situação inusitada. Né? O presidente ele se afasta, assume o presidente da Câmara, que tem a obrigação de convocar novas eleições, de forma em que ele faz isso em caráter temporário, né? Convocando eleições, ele se afasta. Né? Então nós ficaríamos aí por um período sem presidente da República. Né? O presidente se afastou para responder à ação penal, o presidente da Câmara assume a presidência temporariamente para convocar novas eleições e nós ficaríamos aí sem presidente por um período. Né? Como se comportaria a convocação de novas eleições, sendo que o presidente ainda não teria sido condenado, né, pelo Supremo Tribunal Federal? Né? Então é uma situação inusitada, né, em que o Brasil ficaria acéfalo, sem um comandante, né, da nação. É uma situação bem peculiar. E por curiosidade, eu pesquisando sobre o tema, no livro, né, do Michel Temer, ele defende a hipótese de não haver sentido no eventual afastamento do presidente da República por prática de crime comum no Supremo Tribunal Federal. Olha que curioso. Né? O livro dele traria, né, uma solução doutrinária para esse aspecto. Né? O próprio Michel Temer, no livro dele, portanto, diz que ele não vê razão para o eventual afastamento temporário do presidente numa hipótese de responder processo criminal no âmbito do Supremo. Né? Olha que curioso. Eu tentei traduzir, né, toda essa situação em um vídeo muito curto, né? Então não tem como a gente esgotar essa temática. Né? Eu espero que eu tenha sido claro, né, diante dessa situação, e fico à disposição para que vocês possam me encaminhar algum tipo de pergunta aí no Facebook, para que a gente possa discutir melhor o tema, né, e aproveitar essa situação que o país vive sobre o aspecto acadêmico, pelo menos. Né? E essa é uma grande vantagem. Eu agradeço a atenção de vocês aí, um grande abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.